A constante transferência de elementos químicos dos seres vivos entre si e desses seres vivos para o meio ambiótico, nós chamamos de ciclos biogeoquímicos. Já dizia Lavoisier que na natureza nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma. Aprenda um pouco mais nessa aula de hoje sobre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Bem, o carbono, como você sabe, ele é o grande formador da nossa matéria orgânica. Essa matéria orgânica que é composta de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos. Mas cada átomo de carbono que forma o nosso corpo hoje já esteve na atmosfera na forma de gás carbônico ou CO2 ou ainda dióxido de carbono. Como esse CO2 ele é sequestrado da atmosfera e entra no meio biótico através da fotossíntese, fenômeno realizado pelos seres autótrofos. É verdade que há seres autótrofos que também fazem quimiossíntese e a quimiossíntese também sequestra CO2, mas a fotossíntese é o principal fenômeno que vai fazer esse processo. A partir daí, então, esse carbono que está lá nos produtores vai sendo passado para os outros níveis tróficos, ou seja, consumidores, até chegar então nos decompositores. E como é que esse carbono é devolvido para a atmosfera? Através principalmente da respiração. Quando nós respiramos, nós absorvemos oxigênio e liberamos CO2. Mas é apenas a respiração que libera CO2 para a atmosfera? Não, há outros fenômenos também. A própria decomposição. Quando fungos e bactérias decompõem a matéria orgânica, transformando-a em matéria inorgânica, também há liberação de gás carbônico. A fermentação é um outro fenômeno energético que também pode liberar CO2 nos seres anaeróbicos. Ora, todos nós sabemos que os combustíveis fósseis, ou seja, aqueles derivados do petróleo, quando queimados, também vão liberar CO2. Ou seja, a combustão dos combustíveis fósseis é hoje a principal fonte de CO2 da atmosfera. Toda queima, não só dos combustíveis fósseis, mas as queimadas de um modo geral na floresta, também são fontes de CO2 para a atmosfera. Hoje, o gás carbônico ele está numa quantidade muito intensa na atmosfera e é o grande causador do aquecimento global, como nós falaremos posteriormente. O oxigênio, como você sabe, é fundamental para nós seres vivos para que possamos produzir energia através do fenômeno da respiração. Então é a respiração que sequestra o oxigênio para nós seres vivos. E hoje, a maioria dos seres vivos são aeróbios, ou seja, a maioria dos seres vivos respiram. Agora, esse oxigênio ele é devolvido para a atmosfera através dos produtores. Então, apenas os produtores, eles tanto retiram o oxigênio da atmosfera através da respiração, como também devolvem esse oxigênio para a atmosfera através da fotossíntese. Então, veja que respiração e fotossíntese fazem parte tanto do ciclo do carbono, como também o ciclo do oxigênio. Mas eu falava agora há pouco que o CO2 hoje é um dos grandes vilões do aquecimento global e também do efeito estufa. Mas afinal, o que seria aquecimento global e efeito estufa? São a mesma coisa? Não, mas na verdade são fenômenos que se interrelacionam. Veja só, o que seria na verdade o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno natural e que é o grande responsável pela manutenção da vida no planeta. O efeito estufa garante que a temperatura média do nosso planeta que seja em torno de 15 graus Celsius e garanta toda essa biodiversidade que nós encontramos hoje. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de 18 graus negativos. E a menos 18 graus, automaticamente toda essa biodiversidade que temos hoje no planeta simplesmente não existiria. Então o efeito estufa é fundamental para a manutenção da vida do planeta. Mas afinal, o que é o efeito estufa? Acompanhe comigo. O Sol, através dos raios solares, vão emitir calor. Então quando os raios solares tocam a superfície da Terra, parte dessa radiação se transforma em radiação infravermelha. A radiação infravermelha ela se manifesta na forma de calor. Então, os raios solares, eles tocam a superfície da Terra, atravessam a atmosfera e, ao tocar a superfície da Terra, vão emitir a radiação infravermelha,
que se manifesta na forma de calor. Parte dessa radiação infravermelha ela é refletida de volta para o espaço. Mas uma outra parte é retida por certos gases na atmosfera. São esses gases que vão, na verdade, manter a Terra aquecida e diminuir a diferença de temperatura entre dia e noite. Isso é o efeito estufa, ou seja, a retenção de parte da radiação infravermelha do Sol, mantendo a Terra aquecida. E isso é muito importante. O grande problema é que nos últimos anos, principalmente a partir da Revolução Industrial, o homem começou a liberar as atividades antrópicas, ou seja, as atividades humanas, começaram a liberar uma grande quantidade de gases estufa. Quem são, professor, esses gases estufas? Esses gases estufas são aqueles que deixam a luz do Sol entrar, mas impedem, bloqueiam a perda dessa radiação infravermelha para o espaço. Quem são eles? O principal é o gás carbônico, que nós vimos agora, é liberado principalmente através da combustão, seja a combustão dos combustíveis fósseis, os derivados do petróleo, como também a questão das queimadas. Quando acontece a queimada na floresta, toda a combustão libera CO2. Hoje ele é o grande causador do aquecimento global. Pesquisas demonstram que a partir de 1980, a taxa de CO2 aumentou muito na atmosfera e, proporcionalmente a esse aumento da taxa de CO2, também a temperatura da Terra vem aumentando progressivamente, causando então o que a gente chama de aquecimento global. Ou seja, o aquecimento global é o agravamento do efeito estufa, causado por ações humanas que liberam em excesso os gases estufas. Como já vimos, o CO2 é um deles, o gás metano. O metano ele é liberado naturalmente através da decomposição feita por arqueias. As arqueias elas podem viver no solo, e na ausência do oxigênio elas vão decompor a matéria orgânica liberando metano. Vamos encontrar arqueias no solo, nos lixões, no pântano e até mesmo no tubo digestório de alguns herbívoros, como os ruminantes, por exemplo. Ao decompor essa matéria orgânica anaerobicamente, essas arqueias produzem metano. O metano também ele é um gás que bloqueia a radiação infravermelha. Aliás, o metano retém muito mais radiação infravermelha do que o próprio gás carbônico. A diferença é que a atividade humana libera mais CO2 do que metano para a atmosfera. Bem, o óxido nitroso também é liberado naturalmente através de algumas bactérias que fazem parte do ciclo do nitrogênio, na hora da decomposição da matéria orgânica. Mas hoje, a maior fonte de óxido nitroso é, na verdade, a queima dos combustíveis fósseis e também a fabricação de fertilizantes. Quando o homem ele produz fertilizantes, esse processo industrial libera óxido nitroso. Os CF6, os clorofluorcarbonos, também são vilões do aquecimento global, ou seja, também retém radiação infravermelha. Esses gases são muito usados em aparelhos de refrigeração, na fabricação de pesticidas, e antigamente era muito usado também nos aerossóis. A partir do momento em que o homem percebeu que o CF6 destrói a camada de ozônio também, que é um filtro natural contra a radiação ultravioleta, automaticamente houve a substituição nos aerossóis dos CF6 por outros gases que não agridem a camada de ozônio. Mas o CFC também ele é um gás estufa, ele ainda é utilizado hoje nos aparelhos de refrigeração, como geladeiras, ar-condicionados e freezer. Bem, os gases do efeito estufa, que tem principalmente ação, origem antrópica, são esses 4 aqui. Mas existem outros gases, como por exemplo o próprio vapor d'água. O vapor d'água também é um gás estufa. Esse vapor d'água ele aumenta na atmosfera justamente com o aquecimento do planeta. À medida que a água fica mais quente dos oceanos e mares e rios, essa água mais quente evapora mais. E quanto mais evaporação, mais vapor d'água para a atmosfera e é mais calor retido no nosso planeta. Então verifique comigo as principais fontes de emissão desses gases estufa: as queimadas, processos industriais,
como a produção de fertilizantes, de pesticidas, né? O uso desses gases em alguns aparelhos eletrodomésticos, os combustíveis fósseis, que são com certeza a principal fonte de CO2, né? Quer seja na utilização desses combustíveis nos veículos, de um modo geral, quer seja também o uso desses combustíveis para a geração de energia elétrica, nas termoelétricas. Toda vez que esses combustíveis são queimados, liberam CO2. A agropecuária também contribui de duas formas. Primeiro, à medida que a agropecuária se expande, você vai ter o desmatamento das florestas. E as florestas são grandes sequestradoras de CO2 através da fotossíntese. Então, para você aumentar a produção agropecuária, você automaticamente vai ter que desmatar mais, retirar mais vegetação. Então, é menos CO2 sendo sequestrado para a natureza. Além disso, você observa, por exemplo, a criação de animais como ruminantes, o rebanho bovino. Quanto mais rebanho bovino nós vamos ter, mais metano está sendo liberado através daquelas bactérias, na verdade, aquelas arqueias, as antigas arqueobactérias, né? Mas hoje chamadas de arqueias, que vivem no tubo digestório dos ruminantes, que decompõem a matéria orgânica anaerobicamente e liberam metano. O metano que também é chamado de biogás. O metano, ele também é um combustível fóssil. Eu também vou encontrar reservas de metano no subsolo. E esse metano, esse biogás ou gás natural, é muito utilizado, principalmente, por exemplo, na Europa, para a geração de energia. Ora, mas professor, quais as consequências do aquecimento global? Com o aumento da temperatura do nosso planeta, há o aumento do degelo das calotas polares. Com isso, um aumento no volume, né, no nível dos mares e oceanos, causando inundações de várias regiões. Várias são as ilhas e arquipélagos que já estão sendo cobertos pelo aumento do nível dos mares e oceanos. Outro detalhe é que esse aquecimento global também causa problemas climáticos, secas em algumas regiões e inundações em outras regiões. Outro detalhe é que com essas mudanças climáticas, isso afeta diretamente, isso impacta diretamente a produção de alimentos, né? As alterações climáticas comprometem a criação de animais, compromete também a agricultura, diminuindo automaticamente a produção de alimento, aumentando o custo desse alimento para a população, gerando então mais pobreza. Bem, mas o que podemos fazer para combater o aquecimento global? Quais as soluções que podemos utilizar para evitar esse colapso na nossa atmosfera e automaticamente em nosso planeta? Veja só, reflorestamento. O porquê reflorestar é importante? Porque justamente a vegetação sequestra o CO2 da atmosfera. Quanto mais plantas, quanto mais árvores, automaticamente maior absorção de CO2 da atmosfera. Transformar, né, substituir, na verdade, as energias, né, que são poluentes, que liberam gases do efeito estufa, por energia que seja limpa, uma energia renovável e limpa. Por exemplo, os biocombustíveis sendo uma forma de substituir os combustíveis fósseis, né? A energia solar, a energia eólica são fontes de energia renováveis e limpas. Redução do consumo. Então, a partir do momento que a gente reduz o consumo, né, consumo de alimentos, evitando o seu desperdício, redução do consumo de energia, isso também ajuda a diminuir, né, nesse caso, os impactos do aquecimento global. A reciclagem, né, e a reutilização de materiais. Quanto mais reciclamos e reutilizamos, gastamos menos energia, gastamos menos fontes naturais, e isso é muito importante para reduzir, né, para combater esse aquecimento global. É bom lembrar que o CO2, o grande causador do aquecimento global, ele pode ser absorvido também pelos mares e oceanos, através do fitoplâncton.
O problema é que, à medida que aumenta-se o CO2 da atmosfera e os mares tiram mais CO2 dessa atmosfera, esse CO2 excessivo na água acaba reagindo com as moléculas de água e produzindo ácido carbônico. Ou seja, o que nós temos hoje é, além do aquecimento global provocar o aumento do nível dos mares e oceanos, esse aquecimento global também causa a acidificação dos mares e oceanos. Quanto mais os mares tentam absorver esse CO2, mares e oceanos vão ficando ácidos, a água vai ficando ácida e essa acidez na água compromete o exoesqueleto de alguns animais, como os corais e alguns moluscos, como as conchas, que acabam tendo essa estrutura comprometida, causando a morte desses animais e um grande impacto nesses ecossistemas aquáticos, ok? Então, aqui você entendeu um pouco mais sobre o ciclo do carbono, oxigênio, efeito estufa e aquecimento global. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.